O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com pedras, com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Não virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas ele perguntara: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muito virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiquei apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perderei um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, voltamos. Nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Domingo que vem nós estaremos celebrando o Cristo Rei e estamos ouvindo essas palavras de Deus e começamos a partilhar e meditar essa palavra que nós acabamos de ouvir. Padre, quando as pessoas estavam admirando o templo, Jesus disse que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Do que exatamente Jesus está falando? Jesus fala aqui do templo bonito que era o templo de Jerusalém, e fala da destruição. Nós temos duas atitudes a considerar. Primeiro, e que Jesus fala do templo que é Ele mesmo próprio. Ele é o verdadeiro templo, Ele é a moradia de Deus, Deus está presente nele. E Ele já está falando certamente da sua morte, da sua condenação, do seu julgamento e da sua morte. Será a destruição do templo físico, mas esse seria uma coisa passageira, porque Ele mesmo vai restaurar o seu reino. Então, um primeiro momento que o templo que Ele está falando, não só aquela beleza do templo de Jerusalém, mas o templo que é Ele mesmo. Em segundo momento, também estava falando do templo como edifício, porque esse templo também foi destruído depois pelos invasores. E Jesus certamente assinalou, e isso não pode abalar a fé, não pode tirar aquela fé que vem lá dos antepassados de Abraão e todos os outros patriarcas. Então, esse primeiro sinal assim para nós fala dele
e fala também do templo com prédio, mas o verdadeiro templo é Ele, Jesus. Mas também nós somos ontem, essa semana nós celebramos, aliás, a semana passada, né, celebramos o Basílica de Latrão, São João de Latrão, e ali um símbolo de que é a presença de Deus, e cada um de nós, a leitura estava nos dizendo que nós somos também templo, e Deus mora em nós. Então, ele está diretamente falando desse templo, que é o próprio Cristo, desse templo também, que é aquele prédio bonito, que quando foi destruído o templo de Jerusalém, não ficou mais nada. E nós observamos de vez em quando, ficou um murozinho, aqui eles chamam muro de lamentações, que às vezes o povo está ali orando, mas o templo não existe mais. E Jesus tinha razão de anunciar isso antecipadamente. Padre, as pessoas perguntam a Jesus qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer. E Jesus relata vários acontecimentos que já estamos vendo acontecer. Guerra entre países, né? Um país atacando o outro, famílias brigando. Tudo isso a gente está vendo acontecer. Será que o fim está próximo? Jesus disse, dia virão e que não ficará pedra sobre pedra. Eles vão dizer, mas qual é o sinal? Nós podemos dizer que está falando do futuro, que está anunciando as coisas que vão vir, e no mesmo tempo seja como o fim do tempo. Mas ele também nos alerta que, apresentando muitos sinais, terremotos, guerras, que hoje nós estamos vendo isso todo dia, um país vai atacar outro país, os pais vão entregar os seus filhos, irmãos, e isso está acontecendo. Bem, ainda que Jesus nos alerta nesse evangelho, que tudo isso deve acontecer primeiro, mas não vai ser o fim. Então, se nós estamos vendo isso, é um sinal de que o fim está para vir, mas ainda não é. É uma oportunidade que Ele está nos dando para nós mudarmos de vida, porque já alguns sinais estão aí, e um povo se levantará contra o outro povo, vai ter fome, vai ter pestes, toda coisa pavorosa, e nós estamos vendo isso. Nós estamos ainda quase que saindo da pandemia. É um outro sinal, e tantas doenças pelo mundo afora. Agora, nossa fé nos diz, Jesus está para voltar, mas nós não sabemos o dia. O mais importante é estarmos preparados, mas ainda dizer que é o fim, não será o fim, porque Ele mesmo também nos alerta que não sejamos enganados por quem que seja que vai dizer. Então, esses sinais são bons, alertas, mas nós não podemos dizer que vai ser amanhã, depois da manhã, mas Ele pode nos surpreender também. Isso que é importante para nós. Padre, Jesus nos fala sobre testemunhar a nossa fé, como permanecer firmes sem se deixar abalar diante de tantos tormentos. É verdade. Humanamente, para nós é muito difícil, né? E nós vemos gente morrendo. Olha essa pandemia, quantas pessoas conhecidas de nós mesmos perderam a vida. E tanta gente que não tiveram, nem família que não tiveram oportunidade de se despedir, fazer um velório, não houve. Assusta um pouquinho, até um pouquinho mais a gente. Mas a nossa fé tem que nos deixar mais firmes, né? Não nos abalarmos interiormente pela fé, mas humanamente, como nós somos um pouco mais frágeis, a nossa humanidade, nos entristecemos, deixamos mais chateados, mais tristes por tudo isso que acontece. Agora, o que é preciso continuar a dar testemunho da fé, dizer, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus, eu acredito no trabalho da igreja, eu acredito na palavra de Cristo Jesus, que Ele voltará e vai nos libertar. Tudo isso é passageiro, mas e dar testemunho e evangelizar também,
sobretudo a evangelização pelo testemunho, é o caminho mais eficaz, aonde a palavra chega no coração do irmão e da irmã. Então, dar testemunho é o exemplo mais eloquente. Padre, Jesus finaliza falando: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. A quem ele fala essas coisas? E o que elas significam? Jesus fala assim: eles matarão algum de vós e todos odiarão por causa do meu nome. Jesus foi muito esperto e muito inteligente, que ele é como Deus, no dizer quando isso acontecer conosco, quando acontecer com os apóstolos, e como acontece na perseguição na igreja, em muitos lugares hoje, a pessoa tem aquele linguagem que a pessoa diz que fica coçando a cabeça, quer dizer, que vai perder por idade, muitas vezes por idade o cabelo se vai, mas também pela dor, pelo sofrimento, como se fosse arrancando o cabelo, mas não vai perder tudo antes que essas promessas de Deus aconteçam. Permanecer firme e irei ganhar a vida. Então não vão perder nenhum só fio de cabelo, mas a verdade quer dizer, não vão perder toda, não vão chegar até o fim, não vão perder a esperança, porque as coisas vão acontecer. Não só perder o cabelo da cabeça, porque muitas vezes as pessoas perdem tudo, fica sem nenhum. Vai dizer, puxa, Jesus, será que falou verdade? Mas é impressão, é uma metáfora, uma figura de imagem que Jesus usa, que você não vão chegar até o fim sem que essas coisas aconteçam. Para mostrar o cuidado, né? Exatamente. O cuidado é manter a fé firme. Então, ele fala para os apóstolos, mas fala para nós. Então, naquele tempo ele falou para os apóstolos, hoje ele fala para nós que somos seguidores de Jesus, que somos igreja militante, evangelizadora. Então, o recado é diretamente direcionado, digamos, enviado para nós, para cada uma pessoa, e cada família, cada cidadão e cidadã, e cada cristão e cristã. Então, nossa missão, levar o evangelho para frente. Vamos admirar a beleza da igreja? Vamos deixar de construir a igreja bonita? Não, vamos construir a igreja bonitas. Vamos fazer pregação bonita? Vamos fazer pregações bonitas. Mas sabemos que mais importante é levar as pessoas para Cristo Jesus. Deus derrama a bênção e a graça para você, irmã, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.